Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, também morreu a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Pois todos 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, fazem então esta pergunta a Jesus, daquele que seguia a lei de Moisés, que o irmão deveria casar com a viúva a fim de deixar descendência, porque era como uma norma, a lei, ter a descendência. E a mulher que teve 7 maridos, na ressurreição ela será mulher de quem? Jesus então diz que no céu, a vida futura, depois da morte, vive-se como anjos, na dimensão espiritual. Lá não tem a necessidade humana, nem casam e nem se dão em casamento. Nessa dimensão espiritual, no qual todos nós somos chamados, é na vida eterna. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. E tudo aquilo que nós fazemos aqui, e nós nos esforçamos em vista dessa experiência plena espiritual, onde a vida não termina, onde não tem a necessidade e os sentimentos humanos, onde não existe mais nada ligado à vida humana. Enquanto os casais aqui vivem, diz o sacramento do matrimônio, na oração e assim no Evangelho, o que Deus uniu, o homem não separe, mas somente a morte. A morte dá então essa separação, esse vínculo, mas na dimensão espiritual, todos fazem parte do reino de Deus quando vivem a justiça, o amor, a fraternidade. Precisamos também mergulhar nesse ensinamento bíblico e termos uma vida digna, honesta, santa, para vivermos eternamente com nosso Senhor. E nesse dia 20 de novembro, nós celebramos o dia da consciência negra. Que sejamos capazes de redescobrir nossa vocação, a fraternidade, a vida de irmãos e irmãs, como é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que formamos então esta verdadeira
fraternidade.